Na aula de hoje, nós vamos tratar, dentro dos nossos direitos de escrita cuneiforme, de duas legislações fundamentais: as leis de Shinuna, de 1850 a.C., e o Código de Hammurabi, que é a mais famosa legislação que conhecemos de escrita cuneiforme e uma das mais conhecidas em toda a história do direito. É muito importante, tanto uma como a outra, porque as leis de Shinuna, também do período paleobabilônico, como o Código de Hammurabi, foram as primeiras que chegaram até nós de forma completa. Então, nós temos 3 placas de argila que chegaram até nós no século 20, que somam 60 parágrafos. Aqui a gente tem todo o conteúdo dessa legislação que chegou até nós. Em língua paleobabilônica, nós estamos nesse momento do Império Paleobabilônico, em 1850 a.C. Aqui essa peculiaridade a gente não consegue identificar qual foi o rei, qual foi o legislador dessas leis, porque bem nesse pedaço está quebrada essas placas, que a gente vai ver uma foto logo em seguida, mas pelo texto sabemos que se trata de uma normativa que se aplicava à cidade-estado de Eshnuna. A cidade-estado de Eshnuna é mencionada diversas vezes. A gente tem penas mais severas do que aquelas encontradas em Urnamo, por exemplo, com a apresentação da pena de morte de forma bastante comum. Não temos o princípio do talião, que a gente vai ver de forma maciça em Hammurabi, ou seja, aquele nosso famoso olho por olho, dente por dente, que a gente vai ver que não é bem assim, mas que simboliza que a pena recebida por aquele condenado é compatível, ou é a mesma coisa que ele causou, nas suas diversas variações possíveis. Temos multas para lesão corporal, o que vai nos trazer uma situação bastante peculiar, que é esse parágrafo 42. Vejam bem que nós vamos tratar dele aqui especificamente. Se um homem morde e arranca o nariz de outro, deve pagar uma mina de prata. Um olho, uma mina. Um dente, meia mina. Tapa no rosto, 10 shekels de prata ele pagará. Aqui, a gente tem, durante muitos anos, foi considerado um exemplo da responsabilidade pelo resultado. Ou seja, a gente tem penas que são relativas apenas ao resultado, não importa a conduta que chegou, que levou a esse resultado, e sim o resultado. É o que aparentemente a gente tem aqui. Morde e arranca o nariz, uma mina de prata. Arranca um olho, uma mina. Um dente, meia mina. Tapa no rosto, 10 shekels de prata. Ou seja, é a gravidade do resultado que vai determinar a quantidade de pena. Porém, e aqui eu tenho até um artigo escrito sobre o tema, nós temos aqui, na verdade, a chamada culpa tipificada, ou dolo tipificado. Por quê? Porque não é possível a gente imaginar que alguém vai morder o nariz do outro, a ponto de arrancar o nariz do outro, sem querer, ou seja, sem dolo. Nesse caso aqui o dolo é claríssimo. Arrancar um olho. Menos culpa a gente tem aqui. Ou seja, esse elemento subjetivo do dolo da culpa já está presente na conduta. Então, assim como a gente tem lá no direito romano arcaico a teoria criada então por Max Caza do chamado dolo tipificado, a gente pode aplicar aqui para essas leis, para a lei de Shinuna e também para as leis de Shinuna e também para o Código de Hammurabi, esse chamado dolo tipificado, ou seja, a conduta tipicamente já é dolosa. A gente tem sim uma pena que vai variar conforme a gravidade do resultado, porém, não dá para ignorar que esse elemento subjetivo já estava aqui presente, mesmo que de forma tipificada. Outros exemplos que a gente tem aqui dessa responsabilidade por danos. Parágrafo 54, a responsabilidade do proprietário de um boi que matou uma pessoa. Parágrafo 56, responsabilidade do proprietário de um cachorro raivoso que mordeu uma pessoa. E o parágrafo 58, a responsabilidade do proprietário de um muro que desabou e matou uma pessoa. Aqui, tanto do proprietário de um boi como do proprietário de um cachorro raivoso, a responsabilidade dele aqui será menor do que a responsabilidade do proprietário do muro. E o que se entende aqui?
né, que o muro não tem nenhum tipo de vontade, entre aspas, ou não tem nenhum tipo de ação, né? A responsabilidade é toda do proprietário. Enquanto que o boi e o cachorro, ou seja, os animais, eles têm, né, ações próprias. Isso era aqui contabilizado, diminuindo a responsabilidade do seu proprietário, né? Ou seja, em termos modernos, não dá para se falar de uma responsabilidade objetiva, e sim, né, ela varia conforme essa culpa do proprietário, ou seja, uma responsabilidade subjetiva nos nossos termos. Aqui nós temos fotos dessas placas, de uma das placas, da placa principal, vejam em frente e verso, placas que infelizmente no momento se encontram desaparecidas, uma vez que elas estavam no Museu de Bagdá, que foi saqueado com a invasão norte-americana. Em seguida, trataremos finalmente do nosso Código de Hammurabi, importantíssima legislação feita por esse rei fantástico chamado Hammurabi, rei da Babilônia, que no final do seu reinado, em 1750 a.C., vai elaborar esse código. Hammurabi é um soberano muito peculiar, porque ele fica 43 anos como rei, ele assume muito jovem. Vocês sabem muito bem que até hoje um reinado, né, dessa longevidade é bastante admirável. Imaginem em 1750 a.C. Ele acaba por conquistar e anexar diversas cidades-estados. Ele conquista, por exemplo, Ashur, a capital do reino assírio. Então ele chega até a península do Sinai, por exemplo, ao sul. Ele aumenta esse território da Babilônia de forma, né, nunca antes vista. E no final do seu governo ele cria o código. Aqui eu coloquei propositadamente código entre aspas, porque existe toda uma discussão se a gente pode chamar de código ou não. Obviamente que não é um código moderno. A meu ver, a gente pode usar esse termo com tranquilidade, principalmente porque a gente tem essa noção de que não se trata de um código moderno, e ele assim ficou conhecido durante todos esses anos. São 280 parágrafos, o que mostra, né, a magnitude dessa legislação, e nós vamos ver também em seguida, que essa estela de pedra de granito preto, que foi descoberta em 1902 e hoje se encontra no Louvre, talvez alguns de vocês já tenham visto, e também já chegaram até nós diversas cópias de argila, né, o que nos ajuda a ter o texto de forma bastante completa. Uma coisa muito interessante também é que a gente tem fontes outras, até 1000 anos depois da sua promulgação, ou seja, até em torno de 800 a.C., que vão continuar a citá-lo. Então a gente pode inferir que ele tenha ficado vigente até esse período. O código aqui é composto de 3 partes distintas: o prólogo, o texto e o epílogo. O prólogo e o epílogo têm uma riqueza literária de qualidade de texto, né, sendo o prólogo destinado a legitimar Hammurabi como rei, né, dizendo que Hammurabi é um rei fantástico escolhido pelos deuses e que deve então criar essas normas. Né? Aí aparece o texto legal e, por fim, o epílogo, diversas maldições para aqueles que não cumprissem o que estava disposto nessa legislação. Língua paleobabilônica, como não poderia deixar de ser, e é a mais importante legislação desse período, como vocês conhecem, como ficou para a história. Algumas características do Código de Hammurabi. Faltam regras gerais, a gente tem prevalentemente casos especiais. Por exemplo, a gente não tem regra para o homicídio, né, em geral, mas a gente tem no parágrafo 153 a morte de um marido, ou seja, feito pela esposa. A esposa será empalada. Um outro exemplo, não tem regra geral sobre o furto, mas tem sobre o furto de templos e palácios nos parágrafos 6 e 8, né, levando a pena de morte ou indenização de 30 vezes o valor do objeto furtado. Finalmente, temos aqui amplamente o princípio do talião, ou seja, né, aquele que cometeu, né, um ato, né, gravoso, vai então receber a mesma pena que esse ato. E a gente tem diversas variações. Por exemplo, o parágrafo 196, o famoso olho por olho, e o 200, o dente por dente. Né? Aqui a gente tem outras variações entre eles, então eles estão separados ali. Em relação ao falso testemunho, por exemplo, no parágrafo 3º, aquele que acusar alguém de um crime, né, e depois foi comprovadamente um falso testemunho, ele sofrerá a pena do que deveria ser condenado aquele que ele acusou.
No parágrafo 229, por exemplo, a gente tem a responsabilidade do arquiteto que constrói uma casa, e essa casa desaba e mata, né, o seu proprietário, ele também será morto. E, de uma forma muito interessante, o parágrafo 2º, a chamada falsa acusação aqui, né, imputar alguém algum crime, por exemplo, para usar essa terminologia moderna, a pessoa será jogada ao rio, né, uma ordalha do rio. E, se sobreviver, se entende que ele não teria mentido. Agora, se ele não sobreviver, ele vai então ser morto. Também no Código de Hammurabi a gente consegue inferir diversas características da sociedade babilônica desse período. Nós temos uma sociedade baseada em 3 grandes classes: os Avilum, que são os homens livres, os Mushkenon, que são semilivres. A gente não conhece muito dessa categoria, mas a gente tem aqui pessoas que faziam parte dos palácios, por exemplo, empregados dos palácios. E por fim, os escravos, que são os Vardum. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que aqui a gente tem a típica escravidão da antiguidade, né? Não se compara com a escravidão moderna que tivemos na América, de certa forma, muito pior do que essa da antiguidade, em que a gente tem, né, por exemplo, escravos que têm outros escravos. Né? Por isso que alguns não gostam até de utilizar essa terminologia, né, mas a gente tem características bastante especiais. Parágrafo 117 proíbe, a escravidão por venda, em um tempo superior de 3 anos. O máximo de se permanecer um escravo, por essa venda seria por 3 anos. Outra característica desse Código de Hammurabi é uma baixa abstração. A gente tem casos que a gente consegue enxergar de onde foram tirados eles. E teve essa vigência por provavelmente mais de 1000 anos. Essa pouca abstração é uma característica também dessas legislações escritas cuneiforme de uma forma geral, como a gente vai ver no final, desse módulo nosso, e demonstra, uma técnica legislativa diversa da nossa. Obviamente que também não dá para esperar, uma técnica aqui legislativa, semelhante à nossa. Por fim, aqui no Código Hammurabi a gente tem algumas fotos. Essa aqui, a estela na sua grande magnitude, a gente tem aqui 2,20 metros de granito preto, com, essas inscrições. No topo, nós temos Hammurabi em pé, que recebe dos deuses Shamash, a incumbência de se fazer esse texto. Dá para se perceber que a gente tem um relevo aqui de enorme qualidade e a foto tem uma resolução muito grande, é do próprio Museu do Louvre, que permite até a gente ler, esse texto escrito aqui em todo o seu entorno, girado em 90 graus, como a gente já comentou. Com isso, nós vimos essas 2 legislações extremamente importantes para se entender os direitos de escrita cuneiforme, e teremos, as outras legislações finais de escrita cuneiforme na próxima aula. Muito obrigado.